1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Cada um que for lendo, fala o seu versículo. Então a senhora fala 1. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. 2. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. 4. Pelo contrário, visto que temos aprovados por Deus ao ponto de nos confiar e Ele, o Evangelho, assim falamos, não para os que agradamos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. 5. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem reagimos com intuito ganancioso. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Embora, versículo 7, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Lembra que a nossa lição hoje é sobre o exercício do ministério pastoral. Antes dele começar, ele lembra para vocês tudo que eles passaram. Então ele começa dizendo já no versículo 1: vocês sabem, quando nós entramos aí, não foi à toa, não. Um motivo Deus tinha quando permitiu que nós entrássemos nessa
8. Assim nós, sendo vós tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nós erreis muito, queridos. Nove. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Tanto vocês como Deus são testemunha de como nós portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. 11. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. Exortemos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. 13. vocês,
Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que de vós ouviste, que é de Deus, aconselhaste não com palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte do vosso patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. 15. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. 16 também, irmão. Pode ler o 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Qual o duplo caminho que a gente vê neste ministério? Ao mesmo tempo que tem bênçãos para recolher, a gente também tem lutas para passar. Quanto mais fé a gente tem, mais luta a gente ganha. Quer crescer? A gente só cresce na Cristo, não é? Quer fé? Lá vem tribulação. Quer fé? Vai crescer. Quer fé? Quer crescer? Quer conhecer o Senhor? Experiências virão. Não é água com açúcar. A gente só cresce nas aflições. No mundo tereis aflições, mas dentro de um ano que eu venci o mundo. E a nossa vida é assim. Se tiver muito na bonança, já fica, ai Senhor, o que está para vir? O que está para vir? A vida do crente que quer crescer não tem paz, no sentido da tribulação do mundo, mas tem paz com o Senhor no coração. É o que essa igreja também passava. Então, Paulo aqui está agradecendo a Deus pelos frutos que ele colheu nessa ação missionária. Igrejas foram plantadas. Os irmãos de Tessalônica são mais uma vez elogiados pelo estilo de vida que eles tinham. Os inimigos do evangelho começaram a ficar enfurecidos. E esses inimigos são pessoas que têm atrapalhado a obra da propagação do evangelho e impedido que a mensagem se multiplique. É possível muito bem visualizar nesse contexto as bênçãos e a presença das lutas ministeriais e o cuidado que Deus sempre tem conosco. Então vamos lá. Repara no versículo 3. Por isso nós também, sem cessar, nós agradecemos a Deus, porque vocês receberam a palavra de Deus, vocês ouviram e receberam não só palavras de Deus, não só como palavras de homens, mas segundo também a palavra de Deus, que opera quando você crê. Por isso, irmãos, vós haveis feitos imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão em toda a Judéia. Porque também vocês padeceram os vossos próprios concidadãos, mesmo que eles padeceram também com os judeus. Eles estão passando pelos mesmos sofrimentos que os outros irmãos das outras cidades passaram pela perseguição por aceitar o Senhor Jesus como Salvador e continuar a espalhar o Evangelho. Eles também passaram por isso, só que eles passaram glorificando a Deus. O que aconteceu no 15? Eles mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, e nós estão nos perseguindo. Eles não agradam a Deus, eles são contrários a todos os homens, eles nos impedem de falar aos gentios para que eles
estamos passando por perseguição. É hora de gritar, de falar do Evangelho do Senhor. Não de entrar em depressão. Irmãos, os valores estão invertidos. Vê dos irmãos no meio da luta, aí começar a cantar e glória a Deus, e vamos, e ler a palavra, pregar a palavra, e contar do seu sofrimento. Não, vai para o consultório. Tomar remédio, uma pilinha da alegria, porque está triste, está em depressão, não quer sair, não quer lutar. O que está acontecendo conosco? A depressão pode chegar, a ansiedade pode chegar. Mas quem luta comigo é o Senhor. Não tem coisa que remédio dá certo, não. Remédio que tem é joelho no chão, é boca no pó. O Senhor nos dá vitória, está na Bíblia. A gente não faz isso. E a gente não está crendo na palavra do Senhor. Nós precisamos gritar. As tribulações e as perseguições chegaram à nossa porta. Só não vê quem não quer. Agora é momento de luta. O diabo está soltinho, soltinho, soltinho. E descarado. Soltinho aí. Só não vê quem não quer. Cuidado, irmãos. Vamos fechar as brechas. Está difícil. Vamos fechar as brechas. É o Senhor que nos ajuda. Falou. Juntando gente. E a praça ficou super lotada, louvando e glorificando a Deus. Falou assim, as pessoas têm que voltar a esse tempo de ir para as praças, cantar, louvar a Deus, conclamar os jovens, a igreja, o pastor, para a gente ir para as praças, cantar e louvar a Deus, que o povo vai saindo para ouvir. Porque agora acabou, ninguém quer ouvir mais a palavra. E com tanto problema que está a nossa nação, com tanta coisa difícil para enfrentar, e os crentes acomodados. Vou botar licença, irmão, eu vou chorar também, que faz parte. Eu estava no 2º grau, eu estudava no Colégio Objetivo em Goiânia, no setor universitário. E nós, pressão. Nós crentes, começamos numa salinha, tinha sala vazia. Então, na hora do recreio, era só meia hora. Então a gente começou
Verso 17. Irmãos, não tivemos de nos separar de você, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muita saudade de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. 18. Por isso quisemos ir até aí e fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez, mas Satanás não deixou. Afinal, quando o Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Mas você leu? Você leu até onde? Agora é o 19. O 20. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Orei, irmãos. Ele está falando assim que eu quis muito viver vocês, mas eu fui privado. Satanás me impediu. Satanás tem esse poder de botar algum obstáculo para a gente não poder passar. Na hora certa o Senhor permite que a gente passe. Também não pergunto por que não. Por que não deu certo aquela viagem? Por que não sei o quê? Por que aquela área está me atrasando? Por que não sei o quê? A gente não dá para passar? Lembro de uma vez de uma viagem do papai que a gente atrasou e enrolou, o papai estava indo. E tipo assim, atrasou uma hora de viagem. Quando nós fomos na estrada, tinha uma carreta de leite tombada, e fora da estrada, e aquela fila de carro assim. Meu pai era imprudente, para variar, né? Papai cortava pro lado de fora. Pro lado de fora. Papai simplesmente pegou no meio e foi embora. Na hora que ele chegou lá, o caminhão acabou de desvirar. E ele foi o primeiro a passar. Você vai entender o negócio desse? Então não entende. Se ele tivesse ido mais cedo na hora que ele estiver, ela estava na fila. Demorou uma hora para sair, passou exatamente na hora que liberou a carreta. Então, em tudo dá graça. Eu falo assim, ó, Senhor, me perdoa, tudo dá graça, está na desgraça. Eu falo, não sei porquê, mas o Senhor fala que a gente tem que dar graça em tudo, dá graça. Aí ele disse assim, que a esperança dele, a alegria dele, a coroa dele de glória, está diante do Senhor, quando ele vai voltar. Porventura, também não somos nós, vocês são as pessoas que o Senhor permitiu que eu levasse o Evangelho, vocês estão salvos, Deus me deu frutos. Vocês são a minha coroa e minha glória. Vou me alegar com quem? Na verdade, são vocês. Continuando. Último pedaço. Não, tem mais 2 pedaços. Agora, esse aqui é o elogio de Paulo para com o seu rebanho. Agora é do rebanho para com o pastor. Do versículo 1 ao versículo 4. Do capítulo 3. 3:1. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos falar e vos exortar acerca da vossa fé. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu.
e é do conhecimento de vocês. Está bem simples. Paulo, ele, por causa desses entraves que Satanás colocou, ele não podia sair. Tudo ele pedia. Aí ele mandou Timóteo. Ele estava agoniado para saber como é que estavam os irmãos lá em Tessalônica. Então ele ficou em Atenas, mandou Timóteo para visitar, para quê? Para fortalecer o ânimo e a fé deles. O objetivo é para eles não desistir diante de tribulação e nem fraquejar na fé. Agora do 5 ao 8. 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. 6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. 7. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. 8. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. A alegria do retorno de Timóteo a Tessalônica com boas notícias da igreja está presente neste relato. Diante da adversidade e da urgência de transmitir o cuidado aos nossos irmãos na fé, Paulo enviou Timóteo para cuidar dos irmãos e fortalecer na fé. E aqui é interessante notar que as notícias recebidas também abençoavam a vida do apóstolo, confortando, fortalecendo diante dos embates da vida ministerial. Por saber que estavam firmes no Senhor, Paulo agora tem forças revigoradas para o segmento da missão. E aqui me chama a atenção de outra coisa que não está aqui. Repara que esse versículo. Olha o que diz assim. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé. Aqui, receando que o tentador vos tivesse tentado e que o nosso trabalho se houvesse tornado útil. O diabo da tira. Sabe o que me vem à mente aqui? A parábola do semeador, dos 4 tipos de terreno que a palavra de Deus cai. Na beirada do caminho, no meio do espinho, no meio das pedras e na terra fértil. Se a gente não estiver vigiando quem também se converte, ele não tem quem segue. Falta discipulado, falta estar junto ali mostrando a palavra, falta cuidar dessa pessoa que veio. A pessoa se converte, assim, graças a Deus, pronto, mais uma aula. Ou tem que crescer, a gente tem que dar o leite, tem que fortalecer, tem que conhecer a palavra, tem que aprender a estudar, tem que aprender a orar, tem que aprender a participar das coisas. Os outros irmãos estavam se ajudando. E Paulo ficou feliz com isso, porque aquela semente que foi plantada não foi retirada pelo tentador. Mas a missão nossa, a gente está negligenciando. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o tentador tira. A gente que está aqui todo dia, filho, vem coisa que está deixa a gente esmorecer. Imagina. Cuidado. Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. É para nós. E por último, a conclusão. Do 9 ao 13. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nós regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. 10. Orando noite e dia,
com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Finalizando. Primeira coisa do versículo 9, gratidão. Pois que ações de graças podemos render a Deus por vós, com grande alegria. Segundo, rogando incessantemente, não deixo de orar um minuto, dia e noite. Primeiro, para que eu possa ver vocês de novo. Se não puder, a gente se vê lá na glória. Segundo, para suprir o que está faltando de fé em vocês. Cuidado do pastor, do legar, de falar, de participar, de visitar, saber como está. Irmãos, ninguém sabe o que é ficar lá no pé. A gente tem que dividir a carga uns com os outros. A igreja precisa saber o que está passando. Não sabe como é que a gente ora sem saber. Adivinhação é pecado. A gente tem que aprender a se comunicar uns com os outros, a dividir a farda, a dividir em oração, fazer-se conhecer. Não é vergonha nenhuma a gente se despir diante dos irmãos nas nossas necessidades. É buscar. Não é para sofrer sozinho, é para dividir a carga. Aí ele traz a bênção sobre o povo de Deus. O próprio Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro nos abre o caminho até vós para a gente ver de novo. Possível? Que o Senhor faça crescer e abundar o amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos convosco. Amar-nos uns aos outros. Depois, confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Terceiro, buscar a santidade. O que é santidade? É ser separado. Mas o que é isso que é ser santo? Fazer o seu melhor para o Senhor hoje. Amanhã dá para melhorar? Melhore. A comunhão, o agradar ao Senhor, a oração, o conhecer a palavra, o conhecer ao Senhor, a ser uma bênção, a ser útil, a falar do Senhor. A boca fala que o coração está cheio, então enche o seu coração da palavra para poder falar. Enche-se daquilo que é necessário. Peça a porção dobrada do Espírito Santo, tudo quanto é gominho que ele tem, para a gente ser útil e ser servo do Senhor. Nós estamos aqui para ser canal de bênção, buscando a santidade até a vinda do Senhor Jesus. E se Ele voltasse hoje, já estamos prontinhos para subir com Ele? Fica pensando que vai demorar, não. Também tem isso. Se Cristo não voltar hoje, você pode ir embora hoje também. Quem disse que você não vai sair ali e ser atropelado e morrer? Ninguém sabe. Preparo é constante, vigiar e orar, porque não entreis em tentação. Então esse ministério pastoral, que não é só para o pastor não, esse ministério aqui é nosso. Nós exercemos também o ministério pastoral. Nós temos também irmãos menores, ovelhas menores, que a gente precisa cuidar. Se não é presencial, é online, que seja. Mas o cuidado, o interesse constante. As pessoas também necessitam do nosso apoio, da nossa oração. Da palavra certa na hora certa. O Senhor nos ajuda a ser vasos de bênção. Amém? Pastor, venha matar aqui. Vai dar um pedaço para ele, também pegando um pedaço.
transmissão da lição. Com relação à lição, meus irmãos, que bênção, né? Os irmãos perceberam tanto que essa carta é linda, importante, necessária, atual, pertinente, orientativa, nesse tempo tão difícil que a gente está atravessando. Hoje a gente pergunta, à luz do contexto atual, o que é ser igreja? O que significa hoje o ministério pastoral? Especialmente nesse momento, não vou detalhar, que nós estamos vivendo. Parece que a igreja virou, como é que eu diria, perdendo seu foco principal, entrou numa militância que, para mim, não é o papel da igreja. A igreja tem um papel dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, é cumprir o ID, proclamar o Evangelho, ser sal e luz dessa sociedade. Tem um papel profético de denunciar o pecado, e também um papel discipulador, de orientar as famílias no crescimento da palavra, e por aí vai. Eu creio que essa lição, primeiro Tessalonicenses, nos ajuda a retomar, voltarmos ao princípio de tudo e permanecermos no foco dado pelo Senhor à igreja. Tanto é, no domingo passado nós vimos qual foi o tema, meus irmãos, da lição passada. Pode olhar, pode dar uma olhadinha rapidinho na revista. Qual foi o tema? Uma igreja, então precisamos voltar ao modelo de igreja proposto no Novo Testamento. E hoje, olha como é que os temas estão combinados. Hoje o tema foi exatamente o exercício do ministério pastoral, tendo em vista a relação entre Paulo e aquela igreja plantada na cidade de Tessalônica. Ele foi missionário, ele foi pastor, foi apóstolo, enfim,
né, dos homens, das mulheres, das crianças aqui, juniores, jovens, adolescentes, né, todos lindos, filhos do nosso querido Deus e Pai. Nós vamos cantar o hino de número 411 do cantor cristão, bem conhecido, e enquanto nós cantamos, o irmão ou a irmã que veio preparado ou preparada pode entregar o seu dízimo, a sua oferta. Vamos cantar com muita alegria, porque esse hino é muito sugestivo. 410. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Nós vimos hoje sobre o ministério pastoral, vimos também como foi linda a relação de Paulo, pastor Paulo, missionário Paulo, com a igreja de Tessalônica. Vamos cantar. A irmã quer nos dirigir, por gentileza? Ô Simônio. 410 do cantor cristão. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Amém. Vamos fechar os olhos, curvar as nossas cabeças e orar agradecendo, porque nós, como igreja, temos a oportunidade de servir ao nosso bom rei, maravilhoso rei, conselheiro rei, rei que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, para nos dar a redenção, a salvação eterna. Vamos agradecer também pelas provisões de Deus sobre as nossas vidas, famílias, lares, e também agradecer por aqueles que tiveram a oportunidade de devolver os dízimos nesta manhã e também entregar as ofertas. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por essa manhã tão linda até aqui. Muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos verdadeiramente sentir, perceber a presença do Senhor entre nós. Como é bom nós estarmos reunidos na Tua presença, louvando o Teu santo nome.
Muito obrigado, ó Pai, também porque o Senhor tem cuidado de nós, suprido as nossas necessidades, ó Pai. Não tem faltado nada em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares e principalmente na Tua igreja. Muito obrigado pela fidelidade dos irmãos na devolução dos dízimos, ó Pai, e também nas entregas das ofertas. Continue prosperando cada vez mais esses queridos irmãos, porque em tudo nós dependemos da boa mão do Senhor. Pai eterno, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos para a apresentação, as crianças já estão ali. Vamos começar com os pequeninos de Jesus. Tem oportunidade, hoje o Augusto está aqui conosco novamente. Temos a Annalise e não sei se tem mais alunos. Aqui, Ju. Deixa você falar, tá? Vamos, Radassa, falar nosso versículo? Vamos, Radassa. Bom dia, irmãos. Hoje, na nossa lição, nós aprendemos que todos podem orar, todos, mas que esses dois homens, que um era fariseu e o outro cobrador de impostos, e eles chegaram no templo, né, Júnior? Chegaram lá e iam orar ao Senhor. E o cobrador de impostos, irmãos, primeiro é o fariseu. Ele batia no peito e falava assim na oração dele: graças a Deus que eu nem tenho pecado. E obrigada porque eu não sou como meu irmão que está aqui. E assim era a oração dele. E ele orava assim a Deus, né? E eu falei para os meninos ir observando os tipos de oração, né? Então ele orava assim, e este aqui, irmãos, era o fariseu. Segura esse. E em seguida, o cobrador de impostos, ele não tinha coragem sequer nem de erguer a cabeça dele. Ele ficava de cabeça baixa e orava assim: Senhor, perdoa os meus pecados e me ajude nas minhas limitações, nas minhas falhas. Então, o que a gente pôde aprender é que, com certeza, o que eu falei para as crianças, sem sombra de dúvida, o nosso Deus, ele agradou da segunda oração, porque ele pede de nós uma humildade. Sem essa chamada humildade, é difícil ver a Deus e é difícil agradar a Deus. É uma humildade que todos nós devemos procurar ter e buscar a cada dia nas nossas vidas, em tudo que formos fazer. E cada exemplo que a gente viu com as crianças, tudo foi assim. Foi que não brincar, não dividir brinquedos, a gente não tem que querer ser melhor, não tem que querer tudo para nós. E nós fomos citando exemplos com eles na salinha. Tá? Agora eles vão falar o versículo. Aí. Muito obrigada a vocês. Agora a gente vai falar o versículo bem bonito. Tá? A tia nem vai falar no microfone, não. Ela vai falar aqui sentadinha e vocês vão recitar, tá bom? Pode ficar em pé, Júnior. Vamos falar nosso versículo, então. Olha para a tia. Os que têm coração puro, pois verão a Deus. Vem, Radassa, chega aqui perto os três para falar para mim bem bonito. Vem, Radassa, chega aqui pertinho, deixa ela no meio. Vocês vão falar junto, tá? Felizes os que têm coração
coração puro, pois verão a Deus. Mateus 5:8. Irmãos, e isso serve para cada um de nós. Se a gente quer de fato ver ao nosso Deus, que Ele ouça as nossas orações, devemos buscar esse coração puro a cada dia. Eles vão cantar uma musiquinha agora. Vamos? Três palavrinhas só. Glória a Deus. Lição riquíssima, eu tenho certeza. E as nossas crianças cresceram para a glória do nosso Deus e Pai. Agora, na sequência, os juniores. Hoje vai ficar só essa criança aqui. A nossa lição hoje fala Jesus e as crianças. E é uma lição interessante porque esse mês aqui no Brasil nós comemoramos o mês das crianças. E o nosso texto lá em Marcos 10, né, o texto da lição de hoje, é aquele texto que Jesus abençoa as crianças e que os discípulos, né, desvalorizaram as crianças, querendo impedir elas de chegarem a Jesus. E Jesus falou que eles não deviam fazer isso, porque de tais era o reino de Deus. E que se a gente não tivesse o coração igual uma criança, nós também não entraríamos no reino dos céus. E eu achei interessante que Jesus, então, abençoa as crianças, é o primeiro tópico. E o segundo tópico que nós aprendemos, né, um pouquinho da história do povo de Israel, foi que as crianças abençoam as pessoas. E nós estudamos a história de 2 reis, que foi Joás e Josias. Joás, ele tomou o trono, né, ele assumiu como rei com 7 anos de idade. E ele era humilde, era uma criança, e ele aceitava, né, a orientação do sacerdote, como também Josias, né, que foi neto do rei mais mau de Israel, que chamava-se Manassés. Era tão mau que ele sacrificava os próprios filhos, queimava os filhos vivos, né? E o neto dele, então, começou a reinar com 8 anos e fez o que era reto ao coração, o que era reto a Deus, né? Ele foi um bom rei e ele combateu a idolatria, o pecado, e ele foi, então, uma bênção, né? Como criança, uma bênção para toda uma nação. E eu quero ler aqui a introdução da nossa lição de hoje, para que os irmãos reflitam também. Sobre como que nós devemos tratar as nossas crianças. Jesus nos adverte a ser exemplo daquilo que ensinamos e ter verdadeiro respeito e consideração pelas crianças preciosas que Ele coloca nas nossas mãos. A guiá-las com paciência e muito amor é um verdadeiro desafio. Ou como né? Porque criança, ela é peralta, né? Mas é um verdadeiro desafio. Mas a gente deve se esforçar. E a gente tem que fazer força, né, para passar esses valores para as nossas crianças. Nós precisamos valorizar as nossas crianças e ensinar o caminho do Senhor. Eu creio que todos que trazem as crianças no domingo de manhã, os pais, estão valorizando os seus filhos, estão cumprindo com a função de ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos. E nós aqui, como professores, como líderes, nós temos o maior prazer em
ensinar essas crianças e cuidar dessas crianças. E pedimos a Deus graça e sabedoria para tratá-las com paciência, com cuidado, né? E também lembrando que os pais que não têm trazido as crianças, tragam. E nós vamos ter o nosso evento agora dia 22, vai ser um sábado à tarde, e a irmã Daniela está preparando uma festa para 200 crianças. A irmã Daniela e todo o departamento infantil. Então, tragam suas crianças, convidam os vizinhos, né, que têm pequenos, né, as crianças pequenas, no local de trabalho de vocês, parente de vocês. Vamos trazer para ouvir a palavra, que como a irmã Daniela falou, comentando com a gente, que na sala dela, ela falou que ia ter uma comemoração e que primeiro eles iam aprender sobre Jesus. Uma criança falou que não sabia quem que era Jesus, que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Imagina a nossa responsabilidade de ser cristão, viver numa sociedade, dar aula numa escola em que um aluno nosso nunca ouviu falar de Jesus. Então, é uma oportunidade que nós teremos de trazer as nossas crianças. E muito obrigada. Olhou para mim e terminou, não sei por quê. Glória a Deus, que bênção. Agora a classe dos jovens e adultos. Estava boa aqui a fala. Graças e paz. Os adolescentes hoje vão fazer uma leitura. Em 1 Tessalonicenses 1:5 diz assim: porque nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em nosso favor quando estamos convosco. O Evangelho chegou a nós, clama para ser compartilhado, com palavras, com convicção e no poder do Espírito Santo, de tal maneira que possa ecoar e chegar ao coração de todos aqueles a quem Deus quer salvar e transformar por intermédio do nosso testemunho. Então, hoje nós estudamos sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Uma igreja forte, que estava sendo perseguida, uma igreja que estava vivendo o primeiro amor, e Paulo teve que sair por causa da perseguição, né? Porque a liderança dessa igreja tinha sido presa, mas ele se preocupou, né? Mandou alguém para poder ver como que a igreja estava, ele levou a notícia, né, Timóteo levou a notícia, ele mandou uma carta ressaltando, então, as qualidades desta igreja. E ele ali reconhecendo quanto a igreja tinha se tornado forte, convicta da sua fé, né, mesmo sendo perseguida, o evangelho se espalhou, porque essa igreja não se acovardou e pregou o evangelho ali, e essa igreja estava servindo de modelo para as cidades vizinhas, né? Estava ecoando pelos cantos a força e a determinação dessa igreja em pregar o evangelho. Então, não existe igreja sem pregação. É o que nós aprendemos hoje. E que esta igreja aqui em Iporá possa ecoar pelos 4 cantos, em nome de Jesus. Obrigado, irmã. Assim seja. Glória a Deus. Olha só quanta riqueza nesse fechamento da nossa EBD. Esse resumo de cada classe nos enriquece, nos alimenta, nos fortalece e a gente volta para casa abastecido espiritualmente. Agora a classe dos homens e mulheres que hoje reunidos, se juntaram, estava linda, florida. 1 Tessalonicenses 2:9, irmã Márcia, por gentileza. O versículo 9 é o texto áureo, o texto-chave, o texto de ouro, o texto que deu a diretriz da nossa lição na classe de homens, como também na classe de mulheres. Os homens aí, as mulheres, agora é a vez de vocês. Nós vamos ganhar dessa meninada, que elas deram um show na gente, essas crianças. Mas nós vamos também recitar o nosso versículo com muita convicção no coração. 1 Tessalonicenses 2:9. Nós vamos, logo em seguida, dar oportunidade ao Ministério de Louvor para estar cantando o último
cântico dessa manhã. Irmãos, vamos ler com toda a convicção do nosso coração, bem fortes. Vamos lá? Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Amém? E que essa igreja continue proclamadora desse Evangelho, com todo esforço, com toda dedicação, com todo carinho, com todo zelo, de tal forma que esteja aí sendo espalhada essa mensagem em todos os cantos da nossa cidade, através de missões em todo o nosso país. Nossa irmã Elza, antes do ministério, tem uma oportunidade. Eu só quero lembrar aos irmãos sobre a nossa oferta de missões nacionais. Nós dizemos que amamos o nosso Brasil, mas nós precisamos demonstrar esse amor através do nosso compromisso. Nós temos missionários espalhados em todo o Brasil, em todas as regiões. Além dos missionários efetivos, nós temos os missionários chamados radicais. Esses que vão e voltam num período de férias ou 15 dias, o tanto que eles podem ir. E eles são mandados por nós. Temos o barco missionário que faz a Amazônia, os ribeirinhos, e temos agora um caminhão muito grande que leva como é que a gente chama esse caminhão grande? Carreta missionária. Obrigada, irmã. Essa carreta missionária tem médicos, dentistas e tantas outras pessoas, evangelistas, cantores, palhaços, pessoas que pregam o evangelho de crianças a todos, andando também pelo Brasil. E um caminhão não anda sozinho sem o diesel, sem o motorista, sem aqueles que vão, sem aqueles que precisam se alimentar, que precisam de ter toda uma estrutura. Não acontece só de sonho. Então, eu clamo, irmãos, em nome de Jesus, que os irmãos se disponham a dar. É muito importante. Quanto mais a gente dá, mais o Senhor nos alegra e nos devolve com paciência, com amor, com dedicação e com fartura de bens, para que a gente possa fazer isso. Amém, irmãos? Vamos lembrar dos nossos missionários. Marcinha, tenta achar para mim aí a letra É Bastante Sentir. Esqueci de passar para ela. É bastante sentir a tua graça. Nós vamos cantando aqui. Os irmãos que conhecem vão nos ajudar na repetição. Vamos ficar de pé? É bastante sentir a tua graça e receber de Jesus o seu perdão. É maravilhoso saber que lá no céu com Jesus
Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te damos graças, ó Deus, por este momento, ó Deus, que nós passamos juntos aqui, ó Pai, aprendendo um pouco mais do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, poder, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nós, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, pregar o Teu Evangelho, ó Deus, e não nos acovardar, ó Pai. Trabalhe em nossa mente e coração, ó Deus, nos dê autoridade, ó Deus, para falar do Teu Evangelho. E que as pessoas que ouçam, ó Deus, possam ser transformadas, ó Pai, pelo Teu Espírito, ó Deus, por Jesus Cristo, ó Pai. Pai, nós entregamos, ó Deus, o restante desse dia na presença do Senhor, ó Deus, e pedimos a Tua direção. Assim oramos gratos em nome de Jesus. Amém.